Agora a gente vai bater um papo com Letícia Oliveira, ela que é da Coordenação Nacional do MAB, o MAB que é o Movimento dos Atingidos por Barragens. Boa noite, Letícia Oliveira, seja muito bem-vinda à Revista Brasil TVT. Boa noite a todos. Boa noite. Maravilha. Letícia, 5 anos da tragédia da Vale em Mariana, um dos maiores crimes ambientais da nossa história. Queria que você fizesse para a gente uma avaliação de como está essa questão, como é que está a questão das indenizações para as famílias, familiares das vítimas que perderam seus entes queridos, enfim, traz um panorama para a gente aí desses 5 anos da luta das pessoas aí por justiça quanto a essa tragédia aí envolvendo a Vale na cidade de Mariana, em Minas Gerais. O que nós conseguimos ver hoje, 5 anos depois, é que os atingidos estão mais vulneráveis, né, mais empobrecidos do que antes do rompimento da barragem. Das indenizações em Mariana e toda a bacia do Rio Doce, o que nós temos é um processo de lentidão muito grande, né? Então tem milhares de famílias que ainda não foram nem reconhecidas como atingidas, não receberam nada até hoje, não foram nem cadastradas, né? E há também famílias que receberam já a indenização, mas a grande maioria com valores injustos, com valores insuficientes, né, pelo tanto de impactos, de danos, né, que elas tiveram, e o problema também é que as pessoas recebem indenização, e apesar do Ministério Público já ter dito que é ilegal, né, fazer esse processo, mas a Fundação Renova insiste em fazer as pessoas assinarem um documento de quitação total, dizendo que depois elas receberem um valor de indenização, elas não podem reivindicar mais nenhum valor. Né? Então, isso limita muito também, né, os valores das indenizações, porque se a pessoa recebe um valor baixo no primeiro momento, ela não pode receber mais nada. E aí as pessoas, como estão muito vulneráveis, 5 anos depois, sem receber nada, acabam aceitando um valor baixo de indenização apenas para ter recebido algum valor. Né? Mas a realidade é disso, de insuficiência de indenizações e de milhares de pessoas que ainda nem receberam nada, né? nem foram cadastradas. Então, é um processo lento, né? 5 anos depois, a gente ainda tem essa situação não resolvida aí em relação às indenizações e em relação à retomada do trabalho também, porque só receber indenização não é suficiente, né? Os pescadores querem saber como é que vão poder voltar a trabalhar. É possível voltar a pescar no rio, no mar? Como é que vai ser isso, né? Os agricultores querem saber, é possível voltar a plantar na região? Não é apenas receber o dinheiro, né, da indenização, mas também a retomada da vida e do trabalho, que ainda também não tem resposta. E Letícia, você acompanhando durante todo esse tempo, né, enfim, todos os trâmites, que medidas você esperava, né, que fossem tomadas pela companhia e pelo Estado para evitar novos rompimentos? E o que você observa na prática, que aconteceu desde, né, dessa tragédia, desse crime ambiental em Mariana, depois tivemos episódio aí no caso de Brumadinho, até hoje? O que você consegue observar na prática de que realmente houve de mudança? Para nós do movimento dos atingidos por barragens, era muito importante ter tido uma punição, né? Um exemplo aí de como para que as empresas não cometessem novos crimes, mas isso não aconteceu no crime de Mariana, né? Ninguém foi punido, ninguém foi preso, nenhuma multa foi paga por ter rompido a barragem de Fundão. Então, isso também deixou as empresas muito à vontade para cometer novos crimes, né? Como o caso do rompimento de Brumadinho e toda essa situação de risco, né? De diversas barragens aí também, principalmente barragens da Vale, né? Mas a gente esperava, então, que tivesse tido uma punição, né? As pessoas e os CNPJs das empresas estavam sendo julgados por homicídio, agora já não estão mais, né? Só por crimes comuns, como provocar enchente, crime ambiental. Então, isso deixa as pessoas, os executivos aí e os CNPJs das empresas muito tranquilos para cometer novos crimes. Elas fazem a reparação da forma que elas querem, né, as empresas, porque a Fundação Renova, que é o agente aí criado para fazer a reparação, é comandado pelas empresas mineradoras, e o Estado também não consegue aí organizar a reparação de fato, de forma que atenda os atingidos. Então, está muito tranquilo para as empresas, né? Sem punição, sem pagar as multas, fazendo a reparação do jeito que elas querem. Então, ficam muito à vontade para cometer outros crimes, outros rompimentos. E
o Estado também não consegue aumentar a fiscalização, né? Seria muito importante que houvesse uma fiscalização maior das barragens e de forma independente, né? Que não acontece. Nós estamos aqui com uma situação também perto de Mariana, em Ouro Preto, e Antônio Pereira, que são a própria empresa que fiscaliza, né? A situação de risco ou não da barragem, né? Quem disse se há risco ou não é a própria Vale, né? Então, as pessoas querem informações de outros órgãos, querem informação do Estado, da Defesa Civil, né? E não conseguem, né? Porque a empresa é que detém todas as informações. Então, isso é muito complicado, né? Primeiro, porque as pessoas não ficam seguras e porque, de fato, não se faz uma fiscalização adequada e se abre caminho para esses outros crimes aí. É contraditório, Agora, né? Só de... Pode vai, falar. Ana, vai. Desculpa. Vai você, Ana, vai você. Não, porque eu ia falar, é contraditório, né? Porque, na verdade, a gente entende que quem cometeu o crime é quem acaba fiscalizando para dar às vítimas, né? E, assim, eu entendo que o que eles querem, na verdade, é que seja algo mais claro que não acontece, né, Letícia? Isso, justamente. A gente vê que são os próprios criminosos que cuidam, né, de todo o processo, cuidam das vítimas, cuidam dos riscos, né, de se ter novos crimes. Então, assim, é um processo muito estranho, né, que de fato não traz segurança nenhuma para a sociedade de forma geral, né, porque você não pune e deixa o criminoso com tudo na mão, né, para fazer do mesmo jeito de novo, sem ter nenhum problema com isso. Então, de fato, o Estado precisava fiscalizar mais, ter mais recursos para isso, né, ter uma fiscalização independente, não ter compromisso nenhum com as empresas, né, ter uma independência maior também do Estado em relação às empresas e das próprias empresas que fiscalizam, né, as barragens. Agora, Letícia, após o rompimento da barragem da Vale lá em Mariana, muitos pequenos agricultores, pequenos pescadores foram praticamente afetados por conta dessa tragédia e até hoje não se recuperaram. Aí você falou dessa questão da fundação criada pela Vale, a Renova Vale, que muitas das vítimas, familiares das vítimas que perderam seus entes queridos, falam que a Vale está mais preocupada em recuperar a sua imagem de companhia do que literalmente tratar e lidar com a situação dessas milhares de vidas que foram terrivelmente afetadas por essa tragédia. É isso mesmo? Qual a sua avaliação sobre isso, Letícia? Com certeza, é isso mesmo, né? A gente vê que a Fundação Renova é uma fundação criada para proteger a imagem das empresas, né? Servir de escudo aí das empresas, para que, de fato, as empresas não apareçam nesse cenário, né? Mas o Conselho Curador da Fundação Renova, que é o grupo, né? Seria o conselho que decide com que vai ser gasto o recurso financeiro da Fundação Renova, onde vai ser gasto, quais as prioridades, né, de trabalho da Fundação Renova. Ele é formado por representantes da Vale e da BHP Billiton. Então, está claro que são essas empresas que comandam, são essas empresas que colocam o recurso, né, para a Fundação Renova existir e funcionar, e são essas empresas que decidem como fazer o uso desse recurso, como fazer a reparação. E elas não estão preocupadas em resolver o problema dos atingidos, não estão preocupadas em construir as casas, em pagar os atingidos a indenização de forma justa, em retomar, né, a vida que foi paralisada desde o dia 5 de novembro. Não estão preocupadas com isso. A Renova, as Vale e a BHP, através da Renova, estão preocupadas em fazer a propaganda de que a reparação acontece, estão preocupadas em dizer que o rejeito não é tóxico, que o meio ambiente está sendo recuperado, que os atingidos estão recebendo e que o valor está sendo gasto, né? Eles dizem que gastaram R$1 bilhão com reassentamentos até hoje, mas só tem 2 casas construídas nos reassentamentos. Então, eles querem dizer, né? Fazer a propaganda, mas realizar mesmo as ações que satisfazem os atingidos não realizam, né? Isso não acontece. Então, está claro que eles querem resolver o problema deles, né? Que é dizer que eles sabem lidar com a reparação do maior crime socioambiental do Brasil, mas não resolver o problema do povo. E, Letícia, para chamar a atenção da população que às vezes acompanha pela grande mídia, né, só quando tem o aniversário anual, né, dessa tragédia, mas não todo o que acontece durante esse tempo, esse período, vocês tiveram uma agenda extensa, vocês mantêm uma agenda extensa, né, de mobilizações, de atividades. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, inclusive vocês fazem o trabalho que deveria ser da Vale de construir casas, né? Inclusive para pessoas que não conseguiram serem cadastradas, não é isso?
Isso mesmo, nós estamos finalizando, né, uma casa para uma família que não foi reconhecida como atingida no município de Barra Longa, que tem um histórico, né, de problemas nas moradias de todo o município, devido a caminhões também e máquinas que passaram no processo de reparação, né, para a retirada da lama e tudo mais, e que esses caminhões, essas máquinas passaram em ruas, inclusive, que não suportavam, né, todo esse peso dos caminhões e das máquinas, então isso gerou vários problemas nas moradias, que a Fundação Renova diz que não é problema dela, né, que esse impacto é indireto, então não é responsabilidade dela. E então nós resolvemos fazer uma casa para uma dessas famílias, para mostrar que os atingidos organizados, com doações, né, com solidariedade, conseguem construir uma moradia, coisa que as empresas quase não conseguem fazer, né, 5 anos depois. Então, a gente faz essas atividades, a gente teve várias lives aí no mês de outubro, sobre os 5 anos do rompimento da barragem de Fundão, e essa semana também tivemos aí no dia 5 várias atividades presenciais, simbólicas, né? Um ato aqui em Mariana também, porque o governador de Minas, o Zema, veio até Mariana, né? Para algumas atividades no dia 5 de novembro, mas nem todos os atingidos conseguiram participar, né? Dessas atividades. Então, houve uma seleção aí de quem participaria e de quem não participaria. Então, quem não pôde participar foi para a praça fazer um ato, né? Para dizer para o governador e para a Renova o que os atingidos 5 anos depois querem, né? Principalmente atingidos que nunca foram reconhecidos também, que participaram aí desse ato. Então, a gente fez diversas atividades em toda a bacia. Teve ato também em Regência, em Ipatinga, em Acaiaca, em Barra Longa. Então, diversos atos aí no dia 5 de novembro. E no dia 6, ontem, né, a inauguração dessa casa que nós estamos construindo, quase finalizando, para essa família que não foi reconhecida pela Renova. Bacana, Letícia. Perfeito. Letícia, obrigado pela gentileza de falar aqui com nossos telespectadores da TVT e também os nossos ouvintes da Brasil Atual. Boa sorte para vocês aí do MAB. Enfim, tomara que vocês consigam justiça por tudo que aconteceu aí com a tragédia da Vale Mariana. Espero falar contigo numa próxima oportunidade. Abraço. Muito obrigada. Abraço. Obrigada, Letícia.